Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer para vocês como foi, né, a minha entrevista. Eu tinha falado no vídeo passado, né, que eu tinha feito, ia fazer na verdade algumas entrevistas aqui e hoje eu vim compartilhar com vocês, né? Contar aí o passo a passo como foi essas 4 entrevistas. E adiantando, né, a curiosidade aí de vocês, adiantando os próximos vídeos, eu já estou trabalhando. Faz 2 semanas que eu comecei a trabalhar, né, e estou no meu novo trabalho. Para ficar mais fácil, eu vou numerar as empresas que eu fiz a entrevista, de 1 a 4. Eu vou contar para vocês sobre a empresa número 1. Eu fui até o RH da empresa para fazer a entrevista. Chegando lá, a entrevistadora ela me fez várias perguntas. Ela me perguntou primeiramente se eu tinha uma condução para ir trabalhar. Ela perguntou também se teria problema em eu trabalhar em turnos, porque esta empresa eles trabalham em turnos, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno e em finais de semana. E também me falou sobre o salário, né? E os benefícios que a empresa dá. Na verdade, a empresa só dá um benefício que é o bono pasto, como se fosse o vale alimentação. E o salário também era em torno assim de 1.300 a 1.400. Aqui nessa região, na vaga, né, de Magazine sempre girando assim nesse valor. Eu pensei que a entrevista ia ser de 30 minutos a 1 hora, mas foi uma entrevista muito rápida mesmo. Até assim eu fiquei indignada, falei, nossa, mas foi isso? Eu acho que foi assim uma entrevista de 10 minutos. Tinha mais pessoas, né, para ser entrevistada, mas foi bem rápido mesmo. No outro dia, a entrevistadora me mandou uma mensagem me perguntando se eu queria participar da segunda etapa, né, daquela vaga de emprego. E eu falei que sim. Lembrando que essa empresa número 1, ela fica uns 40 quilômetros da minha casa. É um pouco assim longe, né, para você ir e voltar todo dia. E eu estava aguardando a próxima semana para fazer a segunda etapa. Empresa número 2 é aqui bem próxima da minha casa. Ela é uma lavanderia industrial onde eles lavam assim roupas para asilos, eles lavam roupas para orfanatos, eles lavam roupas assim para lojas. Então assim é uma lavanderia assim industrial. Não tem muitos funcionários lá, eu acho que deve ter no máximo uns 60 assim, funcionários. E eu fui chamada para fazer entrevista então nesta empresa que fica aqui próximo de casa. A primeiro momento eu gostei bastante, né, desta oportunidade de fazer uma entrevista numa empresa assim próxima aqui da minha casa. E eu nunca assim tive, né, uma experiência em trabalhar em uma lavanderia. Então vamos lá. Eu fui até esta lavanderia, né, o escritório, que eu fui a pé, deu uns 20 minutos assim da minha casa. E chegando lá, eu conversei direto, né, com a chefe do RH e ela me fez várias perguntas, né? A primeiro momento ela foi assim, na minha parte eu achei que ela foi assim bem simpática, me ofereceu água, totalmente diferente das outras entrevistas que eu tinha feito, né, anteriormente. Ela fez perguntas básicas sobre mim, porque ali no meu currículo eu já tinha colocado as minhas experiências no Brasil e coloquei a minha experiência aqui na Itália, né?
que aqui na Itália eu só tive assim experiência como Magazziniere. Então ali ia ser uma nova experiência. Ela conversou comigo, foi uns 30, 40 minutos mais ou menos de entrevista. Ela me explicou sobre os horários de trabalho, de segunda a quinta, das 8h20 até as 5h30. Na sexta-feira se trabalha das 8h20 até as 18 horas da tarde. E sábado, 2 sábados no mês, né? Eles pedem assim para fazer uma hora extra. Então você trabalha das 8h20 até ao meio-dia. Ali, o horário de almoço é 1 hora. E na outra empresa que eu trabalhei era só 30 minutos. Ela me falou o salário, né? O salário também tá em torno aí de 1.300 a 1.400. E ali não tem bono pasto, né? Não tem o vale alimentação. A única coisa que tem é o salário. Ela me explicou qual era a vaga de emprego que estava disponível naquele momento. E então a vaga de emprego que eu estou concorrendo nesta lavanderia industrial é para passar roupas, né? Igual eu tinha falado no começo, né, desse vídeo, para passar roupas de pessoas de asilos, orfanatos, passar roupas de loja. Então ali tem ferros, né, tudo industrial. Então é para passar roupas. E depois da nossa entrevista, ela falou assim para mim: "Você pode fazer um teste de 1 semana?" Daí eu falei assim: "Posso, né?" É a primeira vez que aqui na Itália assim, alguma empresa me chama assim para fazer teste, né? Geralmente eu já ia e entrava direto, igual foi na logística da Zara, eu entrei direto. Daí tudo bem, falei para ela que eu estava assim disponível para fazer um teste. Ela me mostrou todos os setores ali da lavanderia. Tem aquelas máquinas industriais para lavar roupas, tem secadoras, tem a parte, né, que fica um pouco afastada, é onde se passa roupas, tem maquinários. Então ela me mostrou tudo ali. E assim, eu já tinha visto no Brasil, eu trabalhava numa empresa assim um pouco parecida, eu trabalhava no ambulatório médico. E nesta empresa eles faziam roupas de jeans, né? Uma marca assim de jeans. E lá tinha também, né, aquelas máquinas grandonas assim, industriais para lavar os jeans. Então, praticamente assim é meio parecido, mas eu nunca trabalhei. Eu trabalhava no ambulatório e eu presenciava, né, vendo, né, as pessoas trabalhar nessas funções, né? Ela falou assim para mim, no final, depois quando ela mostrou para mim os setores, né, ali da lavanderia, ela falou assim: "Se acaso eu não te mandar mensagem até sexta-feira", que a entrevista era numa quarta-feira, então ela ia dar um retorno para mim, né? Mais formalmente, né? Olha, você vai ter que vir fazer o teste na próxima semana, segunda-feira. Ela falou assim para mim: "Se eu não te mandar a mensagem, você vem mesmo assim na segunda-feira. 8h20 da manhã você vem, fica aqui, né, para fazer o teste." Esse teste é todo horário de trabalho, das 8h20 até 5h30 da tarde, de segunda a sexta. Daí eu falei: "Tá bom, né?" Então eu fiquei aguardando para fazer o teste na próxima semana. Vamos lá para a terceira empresa. A terceira empresa, ela fica próximo aqui de casa, numa cidade vizinha. Ela fica assim uns 15 minutos, 10 minutos mais ou menos de carro, é bem pertinho. Eu fui fazer a entrevista. É uma logística também, é para fazer assim pique, né? Igual eu fazia anteriormente. Ela é uma terceirizada da Amazon.
A primeiro momento, eu não gostei do atendimento desta terceira empresa, porque a entrevista ela estava agendada para as 11 horas da manhã e eles foram nos atender ao meio-dia. Nós ficamos 1 hora esperando no sol. Tava um calor, já começou a esquentar aqui, então nós ficamos esperando, né, ser atendidos, eu e as outras pessoas, que tinha mais ou menos umas 30 pessoas, ficamos ali. Eu achei assim que tanto o candidato, tanto a empresa tem que ser pontual, né? Então eles demoraram 1 hora para nos atender. Na hora que foi meio-dia, depois dessa 1 hora, eles nos atenderam, chamaram todo mundo assim juntos, nos levaram para uma sala onde eles iam mostrar, fazer uma apresentação da empresa, como que era a empresa. Então eles falaram ali que eles eram uma empresa francesa, estava aqui na Itália faz pouco tempo e eles prestavam, né, prestam serviço para a Amazon. Daí, depois da apresentação sobre a empresa, ela começou a falar sobre os horários de trabalho. Os horários de trabalho são turnos, mas o que acontece? Ali tem uma coisinha diferente. Se trabalha também primeiro, segundo, terceiro turno, e quando tem assim um período assim festivo, vamos supor Páscoa, Natal, essas datas assim mais comemorativas, se trabalha em dois. Vamos supor, 2 dias eu trabalho na parte da manhã, 2 dias eu trabalho na parte da tarde e 2 dias eu trabalho na parte da noite no terceiro turno. Então já não gostei deste horário. Começaram a falar sobre o salário. O salário é um pouquinho mais alto, já era 1.600 euros. Então eu até gostei, né? Na hora que toca assim no bolso, a gente fala assim: ah, aí sim. Então era um pouquinho melhor o salário. Eles têm o vale alimentação também, né? O bono pasto, só que é um valor menor, é 5 euros por dia. Depois que foi feita a apresentação ali sobre a empresa, horários de trabalho, salário, eles começaram a fazer as entrevistas individuais. Chegou a minha vez, né, de fazer a entrevista. A pessoa que me entrevistou, ela perguntou várias coisas para mim, perguntou há quanto tempo estava na Itália, o que eu fazia no Brasil, o que eu fiz na empresa que eu trabalhei aqui na Itália, se eu estava disposta a trabalhar nesses turnos, se eu tinha filho, perguntou se eu tinha meio de transporte. Então ela fez várias perguntas ali e ela me falou assim, se acaso eu passar, né, nesta entrevista, ela iria me mandar uma mensagem também me chamando para fazer o exame médico, que esse exame médico seria no dia 24 de junho, para começar a trabalhar em julho. E a primeiro momento o contrato ia ser de 1 mês. Após esse 1 mês poderia sim, né, ser renovado. Então eu fiquei aguardando também a resposta desta entrevista. Vamos para a empresa número 4. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp me perguntando, né? A empresa estava me perguntando se eu poderia fazer uma entrevista. Esta entrevista é para uma empresa também próxima ali onde eu trabalhava, que fica mais ou menos uns 40 minutos da minha casa. Então ela marcou a entrevista para a próxima semana. Na entrevista número 4, o que aconteceu? Eu não cheguei a ir porque eu tive que cancelar, porque caiu bem na semana que eu ia fazer o teste na lavanderia. Eu fiquei bem assim em dúvida, né? Falei assim, e agora, né? Se eu fizer o teste de uma semana,
eu vou perder a entrevista, né, que era na mesma semana, na segunda-feira, e também eu ia estar assim, arriscando, né, na verdade, porque assim, eu não tinha certeza se a lavanderia aqui industrial ia ficar comigo ou não. Mas eu optei, né, por arriscar. Vou arriscar fazer o teste de uma semana, por ser assim, próximo de casa. Eu sabia assim que ia ser um trabalho assim mais difícil por causa do calor, né, uma experiência nova de passar roupas, né? Então eu resolvi arriscar. Então, na próxima semana, né, na semana seguinte, eu fui fazer o teste na lavanderia. Na sexta-feira, eu recebi o feedback da empresa número 2, que é a empresa que é uma logística, né, da Amazon, me chamando para trabalhar. Falaram para mim que eu tinha passado, né, na etapa das entrevistas, que agora eu ia fazer o exame médico para começar a trabalhar, né, no começo de julho. Então eu tive que cancelar. Eu falei obrigada para eles, né, pela oportunidade, né, de trabalhar com eles. Daí eu expliquei a situação, falei assim que eu ia fazer um teste, né, na próxima semana, ia iniciar o teste na segunda-feira, né, em uma empresa aqui, né, uma lavanderia próximo de casa, e ia ficar melhor para mim, né, ir para esse teste, que a empresa era bem perto de casa. Então eu cancelei, né, a minha vaga de emprego da empresa número 2. E eu tive que cancelar também a segunda etapa da empresa número 1, porque ia cair as duas, né? A segunda etapa e a contratação da outra empresa ia cair tipo na semana do teste, então eu tive que cancelar as duas. Eu fiz o teste então na lavanderia de uma semana, das 8h20 da manhã até as 5h30 da tarde. E na sexta-feira a gerente, né, do RH ia me dar um feedback dizendo que eu ia ser contratada ou não. Ah, pessoal, falando para vocês também, as empresas anteriores que eu fiz a entrevista, eu ia ser contratada por uma agência, né? Uma agência de trabalho. E a lavanderia industrial, eu ia ser contratada direto pela lavanderia. Não ia ter uma agência, né, para intermediar a minha contratação. Esse também foi um dos pontos de vista assim que eu quis, né, fazer este teste na lavanderia, sabendo que tinha ali mais possibilidades de um dia a lavanderia, né, me dar um contrato indeterminado. Então agora vamos lá para saber se eu passei no teste ou não. A minha cara acho que entrega tudo, né? Eu tô muito feliz, tá sendo assim desafiador, mas eu fui contratada! Depois dessa uma semana, né, no final da sexta-feira, a chefe do RH, ela passou lá no setor e nem foi no final, assim, bem no final da tarde que ela deu feedback. Ela só passou assim, acho que era depois do almoço, e falou assim pra mim: segunda-feira, me traz os seus documentos que eu vou fazer o seu contrato. Eu falei: ah, tá certo, obrigada. E continuei lá assim trabalhando, né? Então, resumindo, já emendei, né, os dias para trabalhar. Então já estou contratada. Nossa, eu agradeço a Deus por tudo. Estou muito feliz. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês, para esse aqui não ficar longo, né? Explicando como é esse meu novo emprego, o que eu faço. Vou contar aqui tudo para vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu compartilhei aqui um pouquinho para vocês sobre a minha experiência aqui de entrevista, né? Foi assim, 4 entrevistas num período assim de uma semana. Então eu tive aqui assim essa semana muitos sentimentos, né?
mas graças a Deus deu tudo certo. Então no próximo vídeo eu conto para vocês como que é o meu serviço, né? Vou contar assim mais detalhado. Eu vou finalizando então o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter explicado bem, porque eu tentei assim explicar no passo a passo assim como foi, né, para vocês entenderem, né, como que foi aqui as minhas entrevistas. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!